Olá, tudo bem? Essa aula é sobre procedimento comum ordinário. Nós vamos começar com algumas noções gerais de procedimento. O procedimento ele pode ser então comum ou especial. Dentro do procedimento comum, nós temos três opções: o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. A divisão, ela normalmente é feita pela quantidade de pena. Então a gente olha a pena máxima. Se a pena máxima do ou dos crimes imputados na inicial acusatória for 4 anos ou mais, a gente usa o procedimento comum ordinário. Se for abaixo de 4 anos, em tese a gente usa o sumário, mas a gente vai ter que excluir daí aquelas infrações que são apuradas pelo sumaríssimo. O que vai ser apurado pelo sumaríssimo? As infrações de menor potencial ofensivo, que são as IMPOs. Aqui a gente vai incluir os crimes que têm pena máxima até 2 anos e vai incluir também todas as contravenções penais. Então a gente acaba usando o procedimento sumaríssimo só para aquelas infrações penais que excede 2 anos e não chega a 4 anos. Aqui, bem importante, a gente usa o procedimento comum, qualquer um desses três procedimentos comuns, se não é o caso de usar um procedimento especial. Porque, óbvio, se for um crime apurado por procedimento especial, a gente não vai olhar a quantidade de pena, ele vai simplesmente ser apurado por aquele procedimento que a lei determina. Também lembro que tem algumas exceções aqui. A primeira das exceções diz respeito à Lei Maria da Penha. Quando a gente fizer a incidência da Lei Maria da Penha, a gente não pode usar a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, por óbvio, mesmo que eu tenha uma infração que seria uma infração de menor potencial ofensivo, se incidir a Lei Maria da Penha, não vai poder ser usado o procedimento sumaríssimo. A nossa segunda exceção é quase que o oposto, né? Que é a hipótese de crimes do Estatuto do Idoso. Aí a gente vai usar o procedimento sumaríssimo para crimes de até 4 anos de pena e só vai usar o comum ordinário para crimes acima de 4 anos. Então, quando envolver crimes do Estatuto do Idoso, não existe a possibilidade de usar o procedimento sumário. E aqui uma questão importante, né? Isso foi parar no STF, se discutiu se era constitucional ou não usar a Lei 9.099 para os crimes lá do Estatuto do Idoso, com pena até 4 anos, e o STF entendeu que sim. Por quê? Porque o objetivo do procedimento sumaríssimo é agilizar, é apurar rápido. Então, não é que vai incidir os benefícios da Lei 9.099 para crimes até 4 anos. A gente segue a regra geral, vai usar transação penal para crimes até 2 anos, vai usar o sursi processual nos casos de pena mínima até 1 ano, mas a apuração passo a passo, esse sim, a gente usa então numa faixa mais alargada, justamente pela celeridade que o procedimento sumaríssimo permite. Depois nós temos a terceira e última exceção, que diz respeito aos crimes falimentares, que aí a gente sempre vai usar o procedimento sumário. Feita essa introdução, a gente vai propriamente para o procedimento comum ordinário, que é o procedimento padrão, né? Note que o nome dele é comum ordinário, ou seja, é aquele que é comum. É o procedimento que vai servir de base para todos os outros. Quando a gente não tiver uma norma específica num procedimento, é aqui no procedimento comum ordinário que a gente vem buscar, porque esse é o procedimento mais detalhado, mais minucioso previsto na legislação. Bom, como é que vai começar o procedimento comum ordinário? Começa com uma denúncia ou queixa. Então, se nós tivermos um crime de ação pública, o MP vai denunciar. Se nós tivermos um crime de ação penal privada, o querelante vai propor a queixa-crime. Essa queixa ela é endereçada ao juízo e aí o juízo vai fazer uma análise.
temos duas opções aqui. Uma opção é o juiz perceber que está ok aquela peça inicial acusatória, e aí ele recebe essa denúncia ou queixa, ou então, vendo que existe um problema grave aí, ele rejeita. Se o juiz receber, ele vai determinar a citação do acusado. Citando o acusado, a gente angulariza esse processo, né? Já temos definido quem é a acusação, quem é o juiz competente para aquela causa, e agora com a citação chamamos ao processo o acusado, que agora passa a ser chamado de réu. A partir do momento em que ele é citado, ele tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Aqui, bem importante, quando a gente fala em prazos no processo penal, a gente está falando em prazos que são contados de forma contínua. Diferente do cível, que lá no cível eu só conto em dia útil, aqui no crime a gente conta de forma contínua. Então, depois que eu comecei a contar o prazo, eu vou contar sábado, domingo, feriado. Mas se eu fui intimado, por exemplo, numa sexta-feira, eu não vou começar a contagem no sábado. Por quê? Porque eu preciso buscar o primeiro dia útil subsequente. Tá? Isso é bem importante. Então, esse prazo de 10 dias para a resposta à acusação é contado em dias corridos, e eu inicio a contagem desse prazo no dia útil subsequente à citação. A gente não fala aqui em juntada do mandado aos autos, enfim, é do ato de citação mesmo que a gente conta esse prazo. Depois de apresentada a resposta à acusação, o juiz vai fazer uma nova análise. E aí ele vai ver se é o caso de uma absolvição sumária, ou então, se não é o caso de absolver sumariamente aquele acusado, o juiz, seguindo o processo, ele designa data de audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, a gente ouve todas as pessoas que tem que ouvir, então vítima, testemunha de acusação, defesa, faz interrogatório, e, se for possível, a gente já faz alegações finais orais, na audiência mesmo. Se não for possível, é possível essas alegações finais serem escritas, e aí a gente chama de memoriais. Depois de apresentados os memoriais, o juiz então dá a sentença, e assim a gente termina essa estrutura básica do procedimento comum ordinário. Falando um pouquinho sobre as hipóteses de rejeição da denúncia. Então, a gente vai detalhar aqui um pouco, voltando no procedimento comum ordinário, como é que é a análise feita pelo juiz lá quando ele acabou de receber a denúncia ou a queixa. A análise é uma análise que vai ver se é possível a rejeição da denúncia, ou, não sendo caso de rejeição, ele determina então a citação do acusado. A pergunta é: quais são as hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa? A legislação fala em 3 hipóteses. A inépcia é a primeira dessas hipóteses, que aqui a gente pode pensar que falta algum dos requisitos lá do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, o exemplo mais clássico é uma denúncia que não é minuciosa, uma queixa que não é minuciosa. Vamos pensar assim, eu vou denunciar alguém, né? Eu vou denunciar lá o Tício, e eu digo que o Tício cometeu o tráfico de drogas. Mas eu não detalho, eu não digo que dia, eu não digo que horas, eu não digo onde. Notem que parece absurdo isso, mas isso inviabiliza a defesa. Como é que eu vou fazer a defesa se eu não sei que dia, se eu não sei que horas, se eu não sei aonde? Então, eu preciso detalhar qual é a acusação, justamente para que a defesa possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Pense, a mesma acusação lá do Tício em relação a tráfico de drogas, se eu mencionar, por exemplo, que foi no dia 1º de janeiro, e no dia 1º de janeiro ele estava hospitalizado, em coma, basta que eu junte a prova dessa hospitalização e um atestado médico que conste o coma do Tício, que a gente já tem uma boa defesa em relação a esse fato. Então, quando a gente fala aqui em inépcia, é que de fato
falta um requisito exigido pela lei e, como eu disse, o mais comum é a ausência de descrição pormenorizada. A segunda hipótese de rejeição da denúncia ou queixa é faltar pressuposto processual ou condição da ação. Aqui imagine um crime que é de ação pública condicionada, como a ameaça via de regra, e falta a representação. O Ministério Público fez a denúncia, mas não tem a representação da vítima. Então eu vou alegar que a falta da representação ela não permite que o juiz receba essa denúncia ou queixa. Terceira hipótese é a hipótese mais genérica, é a falta de justa causa. Aqui é aquele elemento genérico que permite que a gente alegue muita coisa. Então, eu posso dizer que falta justa causa quando eu tenho uma causa extintiva da punibilidade, decadência, prescrição. Eu posso dizer que falta justa causa quando não tem prova suficiente. Imaginem um inquérito que não tem apurado muitas provas, que tem uma prova muito frágil. Eu posso alegar já aqui que falta, então, justa causa para aquela ação penal. Eu falo aqui em alegar, mas é importante lembrar que no procedimento comum ordinário, de regra, a defesa não é intimada antes do juiz fazer essa análise se é o caso de rejeitar ou não aquela denúncia ou aquela queixa. Normalmente o juiz faz essa análise só a partir de elementos unilaterais produzidos pela acusação. Depois disso, nós temos a resposta à acusação, que aí sim é a primeira manifestação que obrigatoriamente a defesa vai fazer. Então, lembro aqui que é uma peça de apresentação obrigatória. Se a defesa não fizer, isso é causa de nulidade do processo. Lembre que quando a gente fala em defesa, a defesa ela tem, em certo sentido, um caráter disponível, que é a autodefesa. Então, eu, enquanto acusada, eu poderia abrir mão de falar no meu interrogatório, e aí eu abro mão da autodefesa, mas a defesa técnica feita por um advogado ou por um defensor público, essa não tem como a gente dizer que ela é disponível. Ao contrário, ela é obrigatória. Então, uma das peças que é obrigatória é justamente a resposta à acusação. Depois, quando a gente fala em alegações finais, se elas forem escritas, né, os memoriais, também é uma peça de apresentação obrigatória. Também lembro aqui na resposta à acusação que há a permissão na lei de alegar tudo o que for pertinente. Então, não é que o defensor aqui tenha que alegar absolutamente tudo. Às vezes, por estratégia processual, a gente só alega na resposta à acusação aquilo que pode culminar numa absolvição sumária, que é a decisão seguinte que o juiz poderia dar. Mas, se quiser, tudo pode ser alegado aqui, inclusive questões envolvendo dosimetria da pena. Mas aí eu vou ter que repetir isso lá nos memoriais. Também lembra aqui a questão das testemunhas, né? Se tiver testemunhas a indicar, aqui é o momento. Se fosse testemunha da acusação, o momento seria na inicial acusatória, então lá na denúncia ou lá na queixa, e aqui em relação à defesa, então vai ser na resposta à acusação. Para o procedimento comum ordinário, o limite é 8 testemunhas. Nesse prazo da resposta à acusação, também é possível a apresentação de exceções. Então, a exceção de incompetência de juízo, de litispendência, de coisa julgada, ela vai formar um processo à parte, mas ela tem que ser alegada no mesmo prazo da resposta à acusação, que é esse prazo dos 10 dias. E o último aqui eu lembro que a resposta à acusação, ela visa, então, a absolvição sumária. O que é a absolvição sumária? É essa hipótese do juiz, logo depois da resposta à acusação, reconhecer que não é o caso de fazer a instrução daquele processo, de ouvir testemunhas e tal. E ele já está convencido, já tem uma prova cabal de que nós temos uma dessas 4 hipóteses. A primeira hipótese, então, é causa manifesta
de exclusão de ilicitude, então pensa aí numa legítima defesa, num estado de necessidade, que é escancarado, que a gente não tem a menor dúvida da ocorrência dessa excludente. A segunda hipótese, a gente tem uma manifesta existência de excludente de culpabilidade que não seja inimputabilidade. Então, qualquer uma das outras situações. Exemplo, eu estou obedecendo ordem de superior hierárquico que não era manifestamente ilegal. Né? E a terceira hipótese, então, evidentemente, aquele fato não é crime. Pensa aí num fato que é atípico, e isso já ficou escancarado na resposta à acusação. A quarta hipótese, ela não está 100% adequada, porque não seria o caso de uma absolvição sumária, seria o caso simplesmente da extinção do processo. Mas o legislador colocou aí, então a gente tem que pensar ela como uma hipótese de absolvição sumária, que é o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, se eu tiver aí uma decadência, uma prescrição, ou qualquer uma outra situação que implique em extinção da punibilidade, o juiz reconhecendo, ele encerra o processo. Bom, na sequência, nós temos aqui a audiência de instrução e julgamento. Coloquei aqui o artigo 400 caput do Código de Processo Penal, só para a gente lembrar a ordem em que as coisas acontecem na audiência de instrução e julgamento. Primeiro, a gente começa com a tomada de declarações do ofendido, ou seja, a gente vai ouvir a vítima se existe uma vítima determinada. Depois disso, diz o Código de Processo, né? A gente vai proceder à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem. Então lembra, primeiro a gente acusa e depois eu vou fazer a defesa. Primeiro eu ouço as testemunhas de acusação, depois eu ouço as de defesa. Eu não posso inverter essa ordem, exceto se as partes concordarem. Então, se a defesa concordar em ouvir antes as testemunhas de defesa do que as testemunhas de acusação, tudo bem, não tem problema legal nenhum. Mas eu não posso fazer o interrogatório antes de terminar a oitiva das testemunhas. Obrigatoriamente, o interrogatório vai ser o último ato da instrução processual. Seguindo ali, então, depois das testemunhas, a gente pode ter esclarecimento dos peritos, e aí eu vou ter que fazer pedido antes, né? Porque normalmente o perito não está disponível ali na audiência de instrução. Eu posso ter acariação, que é aquele confronto de versões dadas, por exemplo, entre testemunhas, entre vítimas, testemunha e vítima, testemunha e acusado, vítima e acusado, enfim. Reconhecimento de pessoas e coisas e, último ato, como eu disse, o interrogatório. Depois aqui, enquanto observações finais, eu lembro que, encerrada a fase de instrução, é possível requerer diligências finais. Pensa aí numa situação que surgiu durante a instrução e aí se torna necessária uma outra prova, ir atrás de um documento, enfim. Então, tem que obrigatoriamente a necessidade ter surgido ali na audiência de instrução, mas existe essa possibilidade de fazer requerimento de diligências finais. Depois, então, a gente tem as alegações finais, que, óbvio, se teve pedido de diligências, não pode ser em audiência eu fazer as alegações finais, né? Porque ainda vai ter essa diligência pendente. Então, as alegações finais, elas podem ser em audiência, de forma oral, ou podem ser de forma escrita, e aí a gente vai ter prazo sucessivo. Significa que antes fala a acusação, tem 5 dias para juntar os memoriais, que são essas alegações finais escritas, e depois a defesa é intimada para apresentar as suas alegações finais escritas. Depois disso, a gente tem, então, a prolação da sentença. Também lembro aqui que se a audiência for gravada, não é necessário apresentar toda a transcrição dela,
basta que as mídias fiquem disponíveis no processo, que hoje é o mais comum, que dá bem menos trabalho para os servidores do que ter que transcrever tudo que todas as testemunhas, vítima e acusado, enfim, falaram na instrução. Com isso, a gente termina essa aula sobre procedimento comum ordinário. Eu espero que tenha ficado claro e até mais. Tchau!